Bom dia a todos que aqui estão a me assistir, a me ver, a observar o que eu falo. Irmãos em Cristo, irmãos na fé, quem não for da fé e não for de Cristo também seja alcançado por esta mensagem. Claro que cada um tem os seus pontos de vista e as suas considerações adequadas ao posicionamento espiritual de cada ser, de cada indivíduo. Isso deve ser observado, enfatizado, respeitado e, na maioria de todas as oportunidades, analisado sobre o aspecto do que é exposto e o aspecto do que é captado. Hoje, neste domingo, dia 17/11 de 2024, agora são exatamente 11 horas e 45 minutos. Eu acabei de chegar da EBD Dominical. Todos sabemos que EBD significa Escola Bíblica Dominical, né? Qual a importância de falar aqui sobre essa EBD? São várias, mas pessoalmente, como obreiro, pré-diácono. Obrigado, pastor Anderson, de ter me considerado diácono. Obrigado, você hoje falou. Pois bem, qual a importância que isso tem para o nosso aprendizado? É o que mais me estimula a dar este depoimento, esta testificação do aprendizado dessa lição 7, né? Que é a revista, a lição 7, ela é uma lição composta, introduzida na revista da Escola Dominical, né? Então, essa é a última nossa revista e hoje foi a lição 7, né? Essa lição 7, ela tem uma importância essencial, porque essencial do ponto de vista do que mostra, do que quis e quer o apóstolo Paulo, também como conhecido São Paulo, apóstolo de Cristo, que foi um dos últimos a ser sacrificado pelo amor que essas pessoas tiveram ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Paulo foi o maior de todos os apóstolos que mais sofreu, porque ele teve uma atuação pós a crucificação de Jesus. Ele também é considerado apóstolo porque ele foi convidado por Cristo através daquela manifestação que houve na estrada de Damasco, quando ele estava a caminho dessa cidade. Ele tinha saído de Jerusalém e tinha ido para Damasco buscar preso um cristão, que nessa ocasião, a história para se resumir e não ser tão longa, nessa ocasião ele ainda não era convertido ao Evangelho de Jesus, ele era um perseguidor e era feroz, e era um dos maiores perseguidores da mensagem do Senhor. Aí houve o episódio a caminho de Damasco, onde ele teve um encontro pessoal com Jesus e teve um diálogo, e a partir daquele momento ele foi convertido e teve toda uma sequência até a sua morte, que foi executada já em Roma. Já no ano, pelo que a gente encontra nos registros, já no ano 67, mais ou menos, após a crucificação de Jesus. Tá certo? Agora, esta lição, ela tem como textuário
o texto áureo dela é o que eu vou ler agora. As nossas escolas dominicais, escolas bíblicas, elas seguem essas lições, e todas essas lições, ela tem como texto áureo a passagem mais considerada naquela ocasião, e a verdade prática, que é, o próprio nome diz, é a praticidade desta verdade que é provada, certo? Nessa rememorização que eu quero enfatizar esse aprendizado, eu percebo uma clara evidência do significado da nossa perseverança junto aos propósitos do Senhor. Tá? Então, essa mensagem, eu vou ler aqui o que consta nesta mensagem, né, da lição de hoje, que está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Né? Diz assim: unidos em obediência, o texto, unidos em obediência. Essa é o texto áureo, que foi extraído de 2 Coríntios 7, 10. Diz assim: unidos em obediência. Agora vai explicar, entre aspas, a palavra está dizendo, entre aspas, a palavra está dizendo. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Está lá escrito, 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 7, versículo 10. Então, realmente, Paulo enfatiza a sua consolação. Isso é uma espécie de introdução que eu consegui registrar e eu evidencio agora nesta manifestação. Ele enfatiza a sua consolação e alegria quando Tito, que foi uma espécie de secretário dele, um auxiliar, que foi quem levou muitas cartas, foi quem acompanhou muito a sequência dos cristãos que eram novos convertidos e estavam perseverando na fé. E o Tito comunicava a Paulo, que esteve preso por várias ocasiões. Em todas as viagens, ele fez 4 viagens missionárias. Logo mais eu vou falar um pouco também sobre isso. E cada cidade, é claro que não vai dar para dar detalhes, mas pelo menos a gente vai perceber que nessas 4 viagens missionárias, ele percorreu 20 cidades. Olha, irmãos, que trabalho! Só mesmo através do poder de Deus, através de Jesus, é que ele conseguiu, com mérito 1000%, trazer, estender, tá? Seguir avante os ensinamentos. Que até hoje, muitos outros Paulos existem grandes pregadores, só que não são mais apóstolos, são evangelistas, pastores, padres, monsenhores, pessoas que se dedicam à causa de Deus. Aqui eu não quero falar de religiosidade, denominação nenhuma, mas toda pessoa que do fundo da sua alma, do fundo do seu pensamento, separam o seu sentimento, o seu aprendizado para levar as pessoas que não conhecem, os gentios, os ímpios, os incrédulos, as pessoas que não conhecem a mensagem. Porque uma coisa é você verdadeiramente conhecer e outra coisa é você praticar sincretismo, né? Ouvir, sair do outro lado e aquilo não permanecer na real significação da mensagem. E é por isso que o apóstolo Paulo alerta a todos os cristãos daquelas cidades, daquelas ocasiões,
que estavam sendo vítimas de falsos convertidos. Isso naturalmente era uma ação do inimigo, porque como o correto, como a essência do pensamento da Boas Novas de Cristo é transformação, conversão, você se tornar nova criatura, então o inimigo vê aquilo como um fator que deve ser atrapalhado. Aí ele envia alguns mensageiros para deturpar, para tirar, para afastar dentro daqueles que foram chamados, que são poucos os escolhidos, mas dentre eles existiam aquelas pessoas que estavam trazendo outras doutrinas pagãs, que nada tinha a ver com Cristo, nada tinha a ver com o propósito do Senhor. Primeiro, adoravam outros deuses. Só aí já é o suficiente. Trocar o Deus único, todo-poderoso, aonde é revelado na Santa Palavra do Senhor, desde o primeiro momento de Gênesis até Apocalipse, e mais alguns acréscimos de pessoas que se tornaram mártires do cristianismo, se tornaram verdadeiros fatores de alcance para a salvação, que é a conquista da vida eterna. Aí que começa a haver a grande transformação. Para isso acontecer, enquanto não há a mudança dessa mentalidade, isso realmente não acontece. Aí a gente se ilude pensando que, olha, às vezes você vê pessoas, não, eu estou salvo e tal, e pergunte para você mesmo, você está sendo salvo? Você está praticando, na verdade, a sua verdade prática significa a essência do que ela diz, do que a mensagem diz? Então, ao mesmo tempo, quando o Tito revela a Paulo que, através daquelas disciplinas que ele mandou nessas cartas, nessas mensagens, as pessoas, muitos, realmente os verdadeiros, fizeram foi se alegrar por receber essas informações nas quais havia a clara definição e a clara preocupação do apóstolo São Paulo, Paulo de Tarso, antigo Saulo, que era o seu nome judeu, né? O seu nome hebreu, né? Onde ele era um judeu comum. O judaísmo, minha gente, ele ainda existe até hoje, mas ele e vai até quando isso for por desígnios de uma série de outras coisas mais, que a gente apenas quer abreviar e não quer se aprofundar, porque quando você vai se aprofundar, você tem que isolar uma forma para ir bem a fundo. E, pelo menos, nesses aspectos da gente enfatizar o resumo desses fatos, a verdade é essa, é que a ação do inimigo tenta criar ofuscar a visão, aí traz mensagens, mistura, confunde, e isso até hoje acontece. Quando você verdadeiramente fala o que a palavra manda ser falado, você se torna inimigo, você passa a ser visto já como pessoa não grata. E lá vem aquele homem lá falar de Jesus, lá vem aquela pessoa fazer pregações. Por quê? Porque ainda é reflexo de conversão, da não conversão. Então, ela fica sendo, até hoje ela é ofuscada por outros procedimentos, que não é o caso aqui de entrar em detalhe, mas o essencial é que essa lição 7, dessa revista, ela nos ensina profundamente o significado de que a gente deve perseverar, deve verdadeiramente obter esse ensinamento. Para isso não há necessidade tão profunda de você fazer cursos e mais cursos. São importantes. Eu, por exemplo, eu tenho vários cursos que eu já fiz,
Mas quanto mais eu estudo a palavra pessoalmente, abrindo o meu coração, mais eu aprendo acima dessas doutrinas, acima de outros conhecimentos, que aqui para nós não é nada, mesmo. Aqui esses ensinamentos, esses pensamentos doutrinários, filosóficos, né? Nós tivemos, ultimamente, coisa de 3 anos atrás, morreu o maior filósofo do mundo, era brasileiro, morava nos Estados Unidos, chamava-se Olavo de Carvalho. O homem, um conhecimento absurdamente mais importante para esse tempo. Isso sobre doutrina filosófica. E ele era um grande católico, ele conhecia bem também a mensagem bíblica. Mas quando ele se aprofundava na doutrina filosófica da humanidade em si, que não está muito na Bíblia, aí é que ele era mais doutor ainda. Mas ele era um bom católico, ele praticava as recomendações do catolicismo. Você sabe que o catolicismo, todos nós sabemos, também é uma fonte de inspiração, de comunicação. E dentre esses credos, dentre essas denominações, cada uma utiliza, né? Você tem vários outros, você tem aquela igreja dos Santos Últimos Dias, você tem as adventistas, batistas, nós temos a nossa Assembleia de Deus. Então, todas elas buscam aperfeiçoar a cada forma que elas se propõem a melhor possível para cumprir o ID. Agora, cabe ao pregador, cabe ao comunicador seguir sem desvio a palavra, né? Seguir sem deturpar, né? Porque aqui é a verdade absoluta. Então, se você misturar, deturpar, sair daquilo, contradizer aquilo que está escrito, aí começa a responder os propósitos do inimigo, que é confundir, que é te desviar, né? É usurpar a intelectualidade do ser humano. Então, retornando, é importante a gente estudar, fazer curso, que bom e tal, mas a essência está na palavra. Se você não fizer nada, mas se atentar na Bíblia Sagrada, nas mensagens, mas com profundidade, com reflexão, você lê a primeira vez, aí aquilo vai te trabalhando, o Espírito Santo de Deus, que faz morada em mim e em você, desde que nós possamos permitir, e ele não te obriga, não, olha a grandeza, a essência da comunicação da palavra, a palavra diz que a misericórdia de Deus é tão grande que ele respeita a sua opção. Eu posso dizer, não, eu sou ateu. A coisa de um mês atrás, tive uma conversa com uma pessoa totalmente, um indivíduo ateu mesmo, de fazer assim, críticas absurdas, falar até palavrão contra Deus, dizer que uma série de coisas que não é o caso aqui, a gente ia ficar repetindo. E quando eu vi que é uma questão que nós também não devemos insistir com isso, como Deus respeita ele e deixa ele continuar assim. Aí, às vezes, quem sabe, pode até ser que isso seja também uma pessoa que possa, através dele, mais tarde, ser remido, né? A não ser que seja preponderante definitivamente a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a recusa total. Mas isso não é tão simples. A pessoa não, e também. A pessoa pode se opor, não dizer, não, olha, quando você me vê, não me fale. E se a pessoa ficar até o final da vida assim, realmente esse não vai ter perdão. Mas qual é a reflexão conclusiva sobre esses ensinamentos de Paulo? Eu estava dizendo, irmãos, que o Paulo, ele teve 4 viagens, missionárias. Nessas viagens, por próprio nome diz, ele tinha as missões, fundava a igreja, cada cidade. Eu anotei aqui, através da escola dominical,
tem um quadro bem ilustrado, está muito bem explicado aqui, olha. Eu anotei aqui algumas coisas que eu não vou explicar com muito detalhe para não ficar muito longo, mas eu vou tentar resumir. A primeira cidade, nessas viagens, a primeira cidade que Paulo visitou, né, foi a cidade de Antioquia da Psídia. Antioquia da Psídia, era uma cidade. Depois, quando a gente vai pesquisar, e a gente vai ver, tem algumas dessas cidades que ainda existem até hoje. Eu ainda não tive a curiosidade de... Eu vou chegar em momentos, porque daqui para frente eu quero, nesse exercício, nesse aprofundamento, conhecer mais sobre essa cidade, por exemplo. E até o Google nos auxilia profundamente. Se você perguntar lá, Antioquia da Psídia, ele vai informar que era uma cidade a qual foi a primeira que foi visitada por Paulo. Mas tinha uma outra Antioquia, né? Tinha outra Antioquia, que chamava-se Antioquia, eu anotei aqui, meus amigos, chamava-se Antioquia, né? Essa era Antioquia da Psídia e tinha outra. Quando eu chegar nesse momento eu falo, mas são duas Antioquia, né? Antioquia. Então, eu estava dizendo, começa com essa Antioquia da Psídia, aí depois você tem a ilha de Chipre, tem Pafos, tem Derbe, tem Listra, tem Icônio, tem Antioquia da Síria, isso sim, cheguei nela. Existia duas Antioquia, Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. A primeira foi Antioquia da Psídia, mas ele passa mais tarde também sobre a Antioquia, sobre essa outra Antioquia, né? Sobre essa outra Antioquia da Síria. Tem a cidade também, Tessalônica, Bereia, Trode, Filipos, Atenas, Corinto, Macedônia, Trope, Éfaso, Mileto, Cesareia, Malta e Roma, finalmente. Aí você tem um total de 20 cidades que Paulo, nas suas 4 viagens, ele se apresentou, ele tinha uma liderança, era um homem super culto, foi educado por Gamaliel, que era a maior referência intelectual daquela época, e o maior centro de informações, tipo de uma universidade. Quem dizia que estudou na escola de Gamaliel era uma referência que não podia mais se acrescentar. Então, essas coisas são fantásticas. Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria ter essa descoberta dentro de mim. Eu gosto sempre de repetir que até uns 3 anos atrás, eu via as coisas, ia na igreja, ia em qualquer lugar, e era daqueles que falavam a mais, todos os caminhos nos conduzem a Deus, né? Era daqueles que ouvia aqui, naquela hora de ouvir, prestava, sabe, sentimentos e tal, mas a coisa parava por ali e no dia seguinte estava fazendo as mesmas coisas de antes, como diz o ditado, antes no quartel de Abrantes. Não havia mudança. Hoje, na conclusão dessa escola dominical, aliás, eu quero aqui sempre dizer que eu tenho tanto orgulho em aprender com os meus pastores. Nós temos 3 pastores e suas respectivas esposas, que são pastoras também na nossa congregação, da nossa igreja Assembleia de Deus, Bela Vista 1, aqui em Belém do Pará. Nosso pastor dirigente, pastor Rogério, o nosso pastor Joel, o nosso pastor Anderson. O nosso pastor dirigente, a esposa é a pastora Euricarla. O nosso pastor Joel, a esposa é a pastora Soraya. E o nosso pastor Anderson, a esposa é a pastora Nilda. Essas pessoas são absolutamente aplicadoras, praticantes do verdadeiro Evangelho do Senhor.
essas pessoas é quem nos estimulam, é quem estão cumprindo missões variadas, né? Em todos os aspectos. São coisas assim, irmãos, que nem dá para descrever tanto, ficaria muito longo, mas eu admiro. E eu quero dizer aqui que hoje, no encerramento, né? Hoje, no encerramento da nossa escola dominical, ela foi. O nosso coordenador da escola dominical é o irmão Edson. O irmão Edson, ele é um homem de Deus também. Ele é um grande diácono. Eu acho que ele será futuramente, é uma posição minha pessoal, mas ele já tem capacidade para ser ungido pastor, ele já tem um conhecimento. Então ele é o nosso coordenador. Geralmente é ele, pastor, irmão Edson. Parabéns, porque foi fantástica a sua, como sempre quando você expõe os seus conhecimentos e tal. São coisas assim, irmão, que me entusiasmam, irmãos, amigos, e eu quero ter essa satisfação, esse prazer de mostrar, de falar assim para você. E se alguém, uma única pessoa, for alcançada por essa mensagem, eu já me dou por satisfeito. Se alguém que não conhece, ou alguém que conheça, aprofunde cada vez mais esse conhecimento, eu já estou mais do que cumprindo a minha parte. A minha parte e a parte de cada um de nós, ela é super importante, porque ela testifica e ela tem a finalidade de cumprir o ID. Enquanto há tempo, daqui a pouco, Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Enquanto há tempo, nós temos que perseverar. A nossa igreja, Bela Vista 1, vou falar um pouquinho dela aqui, como eu já tenho dito aqui, dos pastores, das suas esposas, que são quem comandam essa igreja. Todos os nossos participantes, irmãos, irmãs, pessoas que estão lá congregando. Congregar é ir, não precisa ser aquele carola, não. Eu falei, estou todo dia na igreja. Você tem que ter pelo menos, no mínimo, a escola dominical. Se você não puder ir no culto, no domingo é logo cedo, dá para ir. Mas aí também são outras considerações. Eu quero concluir dizendo que o pastor Rogério, ele fez um encerramento que foi muito eficaz. A preocupação dele foi com que a gente possa, nesses estudos, nesses aprendizados, fazer uma aplicação pessoal, né? Que é a mensagem lá da lição 7. Que resume assim, que essa aplicação, que nós estejamos alegres quando recebemos sinceramente essas correções, esses propósitos, e que a gente seja generoso em colher o que nós aprendemos e que a gente possa acolher os arrependimentos de nós mesmos e do que as pessoas vão se conscientizando disso. Mas, além desse aspecto, finalizando, eu digo assim, como foi, pastor, que você conseguiu dizer para mim e para os demais participantes, embora seja a minha semana de plantão, mas na hora que eu estava bem próximo assim, aquilo falou muito com ênfase que veio para o meu coração. Jesus quer, Deus espera de nós, é que nós possamos ser transformados, novas criaturas, que o nosso exemplo testifique a essência da Boa Nova. E que toda vez que nós formos obedecer, que nós formos orar, que nós formos agradecer, sempre a gente faça com humildade e com objetividade de coração. E não nos condicionar o tal de si. Olha, se eu me ajoelhar,
dobrar, se isso dobrar o meu joelho, se isso tiver uma sequência, se eu fizer sacrifício, tem muitas validades, mas tem muitas coisas que acabam se tornando, ao invés de obter respostas, Deus não ouve. Nós temos que aprender a orar, nós temos que aprender a jejuar, coisa que para mim eu já estou começando a caminhar para esse próximo obstáculo. Quando a gente jejuma, parece que o espírito fica mais fácil de ser fortificado. Parece não, é uma verdade. Então, irmãos, eu agradeço muito a sua atenção. Peço que você nos ajude, né? Ajude a mim e a todos que são da nossa grei, que não é e tal, que essa ajuda não seja pedir Pix, pedir isso, pedir aquilo. Não, não é. Qual é a ajuda que eu peço para você que agora está me assistindo? Primeiro, dê aquele like. Lá, aí tá embaixo, like, tá? Faça um comentário. Ora, eu gostei. Não, não gostei. Pode fazer o que o seu coração refletir. Eu quero agradecer a algumas pessoas que até me estimulam, retornam, né? Retornam aí em comentários. Então você primeiro dê aquele like. Segundo, faça um comentáriozinho. Aqui meu nome é fulano de tal. Eu assisti a sua pregação, assisti a sua live e gostei, eu não gostei. Então acrescente mais coisas, explore aspectos tais e tais. É importante, sugestões são sempre bem-vindas. E se puder, compartilhe pelo menos com uma pessoa. Porque isso aí tem todo um efeito multiplicador dentro do YouTube. Este YouTube, eu só tenho elogios. As pessoas às vezes falam, olha, eu não posso fazer isso porque o YouTube corta. Primeiro você tem que compreender, primeiro você tem que entender que o provedor, que esse grande manancial, essa grande tecnologia, ela existe, ela te dá muitas liberdades, mas você não pode muito desenvolver pensamentos que possam, ao invés de ajudar, atrapalhar. Então, é compreensível, né? A gente tem que respeitar as regras do nosso tempo, da nossa tecnologia, né? Eu gosto muito de fundos musicais nas informações, porque o fundo musical também atrai, mas eu estou parando um pouco de colocar isso, porque às vezes dá direitos e direitos daquelas composições, porque aí começa também a gente falar palavras que o logaritmo aí pega e vai puxar e às vezes inviabiliza determinados procedimentos. Então, amigos, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu me chamo Valmon Lopes. Às vezes eu coloco lá, porque essas coisas de espinho na carne, tocar a trombeta para a gente mesmo, tudo isso aí. Mas eu tenho que saber, eu tenho que mostrar. Quando as pessoas falam, quem é esse careca aí que está falando, esse irmão? Eu sou o Valmon Lopes. Às vezes eu escrevo em alguns artigos só VLP, para apenas registrar que não foi algo aleatório, né? Aquilo tem um procedimento e é consequência de um sentimento que outrora nunca tive. Quantos e quantos anos eu estava ofuscado por isso. E hoje, graças a Deus, muito obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado a todos. Que vocês tenham um bom domingo, um bom almoço e que Jesus permaneça eternamente em vossos corações. Muito obrigado. Amém.